Olá você da Central do Enem, aqui quem fala é o professor Edivaldo Marinho com mais uma dica de geografia. Estamos trabalhando a estrutura do relevo terrestre. Lembrando que quando se fala em estrutura do relevo terrestre, se fala no conjunto de montanhas, de planaltos, de serras, de vales, de planícies, tá? Que na verdade são feitas por diversos agentes. E aí dentre eles os mais importantes para cair no teu Enem, os agentes externos, agentes exógenos, e os agentes internos, ou agentes endógenos. Vamos trabalhar hoje, então, os agentes endógenos, nessa super dica para você que está trabalhando a geografia. Nesse caso, você pode trabalhar três tipos de agentes internos. O tectonismo, também chamado de diastrofismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. O tectonismo pode trabalhar, nesse momento, a orogênese e a epirogênese. A orogênese pode trabalhar, geralmente, a formação de montanhas ou falhamentos por uma questão de subducção e convecção. Então, o relevo ele pode soerguer ou rebaixar. Nesse momento, você pode, então, entender os falhamentos nessas rochas do nosso planeta. Também, no contexto do tectonismo, você tem a epirogênese. Dessa epirogênese, você tem os movimentos verticais. Esses movimentos verticais promovem pressão sobre as rochas resistentes de pouca plasticidade, nesse momento causando os arqueamentos. Tanto os hortos e graves são exemplos dessa epirogênese. Lembrando que quando se fala em tectonismo, lembramos do movimento das placas tectônicas, e aí você vai lembrar da teoria da deriva continental, com Alfred Wegener, que dizia, lá no final do século XIX, que a Terra era uma grande massa de magma, onde por cima desse magma flutuavam as placas tectônicas ou placas terrestres. Por exemplo, o Brasil, ele faz parte de uma placa chamada placa sul-americana, mas por estar bem no meio dessa placa, ele não sofre praticamente as consequências de divergência ou convergência dessas placas, correto? Algo em torno que pode realmente ser diferente, por exemplo, da placa que está costeando a costa do Pacífico, tanto pela América como pela Ásia e Oceania, onde você, por exemplo, fala do crescente de fogo, do cinturão de fogo do Pacífico, com muitas áreas de vulcões e de terremotos por ali, inclusive também dos maremotos que causam os tsunamis. Nesse momento, então, você tem o vulcanismo com intrusão e erupção. Quando se fala em intrusão, o vulcanismo é aquele momento onde o magma que vem lá do manto, do núcleo do manto, começa a atuar sobre o relevo, e aí então ele não chega a ser expelido. Então você inclusive forma ali as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Outro momento seria a erupção. E aí o magma ele sai, com piroclastos, por exemplo, e nesse momento o planeta vai tendo esse grande magma surgindo do vulcão e solidificando-se ao longo do tempo, transformando-se em rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas, tal como, por exemplo, o basalto. Nesse momento, então, quero que você compreenda o vulcanismo também como um verdadeiro e um dos mais grandiosos movimentos endógenos de dentro para fora do planeta. E por último, temos também os abalos sísmicos, os terremotos, os maremotos. Nesse momento, quero que você trabalhe na questão da escala Richter, de 0 a 10, onde geralmente a partir de 4.0 em diante, você já sente o momento onde o planeta começa, em determinados locais, como na área de choque de placas, a sofrer essa modificação. Então, o terremoto ele pode gerar quebramento de montanhas, pode gerar afastamento de áreas, como você vê na falha de San Andreas, lá na costa oeste dos Estados Unidos, no Pacífico. E você vai percebendo realmente que, de fato, o terremoto ele acaba sendo destrutivo muitas vezes, mas também construtivo. Ele pode gerar novos locais com a destruição, com a erosão dessas áreas de montanhas. O maremoto, por sua vez, como ele está por debaixo do oceano, aquela crosta, aquele assoalho oceânico, ele pode sofrer terremotos. Lá você tem montanhas subterrâneas, montanhas embaixo do oceano, que podem, por falhamento, podem ter fratura, e na hora que cai esse pedaço dessa rocha lá
embaixo do oceano, do mar, você tem a movimentação da onda. Então você tem os tsunamis que, por sua vez, podem atingir a costa, principalmente, vem acontecendo muito no Pacífico, já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu no Japão, já aconteceu no Sudeste Asiático e Sul Asiático. Então os tsunamis, eles podem muito bem ser reconhecidos quando você tem aquela grande ondulação. Geralmente quando se trata de oceano, como você tem uma grande profundidade, você quase não sente, mas quando vai chegando próximo da costa, você percebe que não tem uma profundidade muito grande. Então essa água ela vem com muito mais força, às vezes com mais de 80 a 800 km por hora, causando enorme destruição, como aconteceu na Indonésia, como aconteceu em áreas ali do Sudeste Asiático. Então hoje vimos os agentes internos ou endógenos, ou de formação do relevo, principalmente vamos vendo e analisando aqui nessa revisão. Já vimos a questão do tectonismo ou de astrofismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Então, foi mais uma dica de geografia física, de estrutura do relevo, agentes endógenos. Comigo, professor Giovanni Marinho, só para você da Central do Enem. Um abraço, até a próxima.